Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar de Thomas Tuchel, o novo técnico do Chelsea, né? Uma escolha que eu acho que vai dividir bastante as opiniões, né? Até porque, por mais que o Tuchel tenha levado o PSG à final da Champions, é um técnico que muita gente considera questionável por muitas escolhas táticas que ele faça, por mais que eu tenha muitas características elogiáveis a ele. Mas o fato é que é uma decisão tomada bem rápida, né? O Chelsea basicamente demitiu o Lampard ontem e contrata o Tuchel hoje. Então, assim, é uma prova de que isso já havia acontecendo faz tempo, de que a demissão do Lampard já estava meio que programada e ia acontecer mais cedo ou mais tarde, e do jeito que foi muito feio, né? Isso a gente tem que comentar. Eu falei ontem aqui da demissão do Lampard numa live no meu canal, vocês podem acompanhar aí, já está disponível. E assim, o Lampard sequer foi permitido de se despedir dos jogadores, muito que se revelou lá pelo Matt Law, entre vários jornalistas, de que houve pressão interna de um grupo de jogadores, entre esses seriam o Antônio Rudiger, o Marcos Alonso, o Jorginho, o Kepa Arrizabalaga, que se demitisse o Lampard, porque ele não estava dando oportunidades a ele, estava preferindo os mais jovens. Diz que está um caos o vestiário do Chelsea, muitos jovens jogadores criticando esses jogadores, né, falando que estavam debochando deles, tratando eles mal. Então, assim, é uma situação bem complicada que está dentro do vestiário do Chelsea, e essa ala de jogadores que o Lampard queria vender acabou vencendo na diretoria, porque muito da diretoria do Chelsea é orgulhosa, ela não quer aceitar que errou, e se eles vendessem os jogadores, eles estariam muito mais desvalorizados do que vieram. Por exemplo, o Chelsea tem um peso sobre si de ter contratado o goleiro mais caro da história, que é o Kepa Arrizabalaga. A gente sabe que ele não é o melhor goleiro do mundo, né? O Oblak é muito mais goleiro que ele é um goleiro que está sendo bancado pelo Mendy, que fez a carreira toda na Ligue 1, um bom goleiro, mas o fato é que não teve nenhuma passagem por clubes grandes, né? E foi contratado por 25 milhões de euros, que é uma bagatela, né? Para um goleiro que está atuando do jeito dele. Então, assim, é uma situação que embaraça um pouco essa diretoria esportiva do Chelsea, porque é ruim admitir que fez um mau negócio. Eles preferiam ficar com os maus negócios do que apostar em uma reestruturação e um projeto de longo prazo. Queira ou não, assim, pode se questionar o Lampard por vários motivos, táticos ou outros, mas visão de futebol o cara tinha e o cara queria trazer mudanças profundas. Mas o Chelsea resolveu não acreditar em mudanças profundas e foi atrás de um dos caras que era, assim, um dos favoritos do Rudiger. Vamos lembrar que o Tuchel é um cara que queria o Rudiger e o Jorginho no PSG. Então, assim, para muitos torcedores do Chelsea que não gostam deles, eu incluso nisso, esses caras devem ter mais presença em campo com o Thomas Tuchel. Então, assim, é um cara que vem talvez para tentar apaziguar o ânimo dessa ala do Chelsea, de jogadores do Chelsea que estavam irritados com o Lampard, e também para tentar ajustar esses novos contratados, né? Porque o Werner e o Havertz são jogadores alemães, né? Eles esperam que um técnico alemão consiga ajustar. Eu acho isso uma noção muito rasa, não acho que é porque tem a mesma nacionalidade que os caras que ele vai saber encaixar eles bem, mas por ter muita experiência com futebol alemão, talvez ele tenha sim uma capacidade de ajustar esses jogadores. Mas assim, eu tenho minhas críticas ao Tuchel por alguns lados. Primeiro, taticamente, não acho ele um técnico fantástico. Alguns esquemas dele são uma bagunça. Aquele 4-2-4-2, né, que é uma linha de 4 atrás, 2 zagueiros, 2 laterais. Aí ele coloca 2 meio-campos, sejam 2 volantes ou 2 meias atacantes. Aí ele coloca uma linha de 4, que é 2 pontas e 2 centroavantes. Eu acho que isso é uma bagunça, um esquema que às vezes não funciona e não funcionou, né? Ele tentou fazer isso no PSG, colocando lá o Neymar e o Icardi de centroavantes, o Mbappé, o Di Maria nas pontas. O sistema ficou confuso, ineficiente. Não adianta você lotar o time de atacantes que o ataque vai melhorar. Não é assim que funciona. Tem que ter os caras que criam as jogadas para os atacantes. Não à toa, a Inter de Milão é o melhor ataque do campeonato italiano, e ela só tem 2 atacantes, né? A linha de 5 no meio campo, a linha de 3 atrás. Então, assim, não é porque você tem 4 atacantes que você vai ficar melhor no ataque. Então, assim, a verdade é que esses esquemas táticos do Tuchel não me encantam. Eu acho que é um técnico que tem muitas limitações nesse sentido. É um cara que gosta de improvisar. É só ver que o Marquinhos, com ele, já não jogava nem de zagueiro, estava jogando de volante. Então, assim, é umas coisas que podem me preocupar muito quando ele for escalar o Chelsea. Mas, por outro lado, eu acho o Tuchel um cara que trabalha o mental dos jogadores como poucos. Era muito nítido que o PSG adorava ele, né? Os jogadores gostavam muito dele, era um cara extremamente respeitado, assim. Eu me lembro quando o time virou contra a Atalanta, o pessoal todo foi lá abraçar ele, né? Isso não, assim, quando alguns técnicos não têm um vestiário, eles não recebem essa recepção calorosa dos jogadores. E o Tuchel recebia, era um cara muito respeitado pelos jogadores. E quando você trabalha bem o mental dos jogadores, eleva a moral deles, você de alguma maneira consegue levar o time em geral, porque assim, o Neymar cresceu muito com o Tuchel, né? Antes do Tuchel, era um cara que estava muito festeiro, era um cara que ficava criticando o próprio PSG em declarações, chegou a falar que o melhor momento da carreira dele foi o 6-1, assim, ele jogando pelo PSG,
falou que o melhor momento da carreira dele foi o maior vexame da história do PSG. Então, assim, esse tipo de declaração depois que o Tuchel virou técnico do Neymar, caiu muito. Ele colocou o Neymar um pouco no lugar dele, chegou a bancar o Neymar várias vezes para falar, ó, você não manda aqui, quem manda aqui é eu. E ao mesmo tempo o Neymar foi ganhando confiança por ele, jogou bem, né, no final das contas. Ele foi importante para essa campanha do PSG que foi finalista de Champions. Mas ainda assim, só mentalmente não é o suficiente. O time do Chelsea não pode se contentar, às vezes, com técnicos que sabem trabalhar um lado, mas ficam devendo em outros. Mas vamos dar aí o tempo aí pro Tuchel fazer. Talvez ele consiga. É o melhor elenco que ele vai ter para trabalhar. Eu acho um elenco melhor que o do PSG, porque tem mais opções, é mais completo. O PSG tinha Neymar, tinha Mbappé, tinha Di Maria, mas assim, o meio campo era ruim, os laterais também não eram bons. E assim, o Tuchel também é bem questionável em algumas contratações. O Kerrer, entre outros ali, foram contratações bem pavorosas dele. Então, assim, é bom olhar como ele vai trabalhar isso. E também ficar aquele questionamento de como ele vai trabalhar a base do Chelsea. Porque a base do Chelsea é uma das melhores do mundo. O Cobham é uma fábrica imensa de talentos. Tem ótimos jogadores lá neste momento que, eventualmente, com o Lampard, ele não receber mais oportunidade, já que ele queria fazer a limpa no elenco. E isso estão inclusos Billy Gilmour, Faustino Arjonin, e tem outros jogadores que foram emprestados e deveriam voltar. E o Mason Mount, que virou titular, o Reece James, Tammy Abraham. Como vai ficar a situação desses caras? Será que eles vão ser substituídos por alguns dessa ala insatisfeita? Billy Gilmour, por exemplo, pode perder muito espaço com o Tuchel. Mount pode perder espaço com o Tuchel, que seria um crime pro que ele vem jogando. Então, assim, fico um pouco preocupado como ele vai gerenciar a base. Tudo bem que as pessoas podem lembrar que no Dortmund ele trabalhava bem a base, né? Mas lá ele foi forçado a fazer isso porque o Dortmund vinha mal, veio com problemas financeiros. Então, assim, ele teve que buscar gente na base para recompor elenco. Aí foi aí que surgiu o Pulisic. Mas o fato é que o Tuchel, para mim, não sei se tem garantias que ele vai trabalhar a base do Chelsea, que é uma coisa que precisa. Se tem um legado que o Lampard deixa para o Chelsea, é trabalhar bem a base, é trabalhar esses jovens talentos. Não à toa tem 3 deles que estão voando no Chelsea. O Tammy Abraham é o artilheiro da temporada, o Mason Mount é o melhor jogador do Chelsea na temporada, na minha opinião. Cria muitas oportunidades, tá em quase em todo lugar. É um jogador fantástico, assim, tem muito talento, chuta muito bem. É um cara assim que tem tudo para ser um novo Frank Lampard no Chelsea. E também tem o Reece James, que é um lateral que tem muita qualidade. Então, assim, eu acho que eu ficaria muito preocupado se esses jogadores perdessem espaço no Chelsea. Eu não acho que o Chelsea também pode ser assim, comandado por alguns jogadores que estão rendendo abaixo do esperado. Eu fiquei muito preocupado pelo fato que a diretoria preferiu aquela ala de jogadores que, na minha opinião, deviam ser vendidos e não utilizados porque não estão à altura do Chelsea, do que o maior jogador de todos os tempos do clube. Isso sim me chama muita atenção, como é pavoroso, né? Assim, não dá para aceitar um negócio desse. O Abramovich tinha que ficar do lado do Lampard, até porque por causa dele o Chelsea voltou a ter ambição de novo, né? O Chelsea, assim, antes do Lampard chegar, era uma falta de otimismo muito grande. Muita gente falando que o time não ia para Champions sem o Hazard, que a situação só ia piorar, tudo isso, né? O time tava com muitos jogadores ruins, né? Não tinha mais nenhum grande craque. No final das contas foi para Champions de novo, né? Tem que se dar o braço a torcer que o Lampard tem um legado muito positivo para o Chelsea nessa sua passagem. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.